Sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Hoje, a sexta-feira não é a mesma de tantas outras, pois é considerada por nós cristãos o dia que marca a paixão e morte de Jesus Cristo na cruz. Não é um dia comum de celebração, mas de silêncio, reflexão e reverência. É o momento em que os fiéis contemplam o sacrifício que, segundo a fé cristã, foi feito para a redenção da humanidade. Sei que muitos não creem, e eu respeito, obviamente, mas de qualquer forma, sendo cristão ou não, se faz necessário entrarmos sim em reflexão sobre tudo que acontece em nossas vidas e que de alguma forma foi profetizada por Jesus, que assim seria se não procurássemos nos aproximar de Deus. Mas há uma diferença essencial que precisa ser lembrada, pois no caso de Jesus, o desfecho não foi de derrota, e sua morte na cruz, que parecia o fim, tornou-se símbolo de redenção. Aquilo que foi planejado como eliminação pela maioria dos fariseus, transformou-se em vitória espiritual e eterna. Isso revela que mesmo quando a injustiça parece prevalecer, a história ainda pode ser reescrita de formas inesperadas. Claro que eu estou aqui dizendo, além de reverenciar o dia, que isso tudo tem muito a ver com o que acontece com o nosso país atualmente, onde tudo parece mostrar um desfecho de derrota, para nós que queremos de volta nossos valores conservadores, mas que sim, podemos e queremos de volta os nossos valores, porque podemos ainda conquistá-los. Esse poderia ser um momento de redenção para o Brasil. E certamente Deus não esquece aqueles que lutam por justiça e reverenciam sua existência. Essa reflexão leva a uma pergunta inevitável. Quantas vezes ao longo da história, inclusive nos dias de hoje, escolhas erradas e semelhantes continuam sendo feitas? Quantas vezes a verdade é sacrificada em nome de uma conveniência? E quantas vezes a multidão, guiada por vozes mais altas, escolhe caminhos que depois revelam consequências profundas e irreparáveis? Quantas vezes ainda as pessoas irão escolher um Barrabás em suas vidas? A Semana Santa não é apenas um evento passado, é um espelho, um convite à reflexão sobre decisões, lideranças, justiça e responsabilidade coletiva. Porque no fim, a história mostra que não são apenas os líderes que definem os rumos de uma nação, é também o povo, com suas escolhas, suas vozes e sua capacidade de discernir entre aquilo que parece certo e aquilo que é realmente certo. Assim, como naquele tempo, há também hoje um sentimento crescente de desalinhamento entre o povo e as estruturas que deveriam representá-lo. A percepção de que instituições que deveriam garantir equilíbrio acabam, por vezes, sendo vistas como parte de um jogo maior. E nesse ambiente, figuras de liderança passam a ser vistas não apenas como políticos, mas como símbolos, seja de esperança, seja de oposição ao sistema estabelecido. Claro que nada se compara ao sacrifício de Jesus de Nazaré, que mesmo com todo o poder que tinha em suas mãos, sabia que tinha um propósito a cumprir. Ele sabia que iria para o sacrifício por esse propósito. E por isto mesmo, por mais de 2000 anos,
seu nome ainda é reverenciado como o Rei dos Reis. Dito isto, e voltando para os nossos dias, numa desproporcional comparação, claro, temos hoje um líder que também lutou o que pôde para preservar sua integridade e credibilidade, em prol da preservação dos valores conservadores, e que no final foi substituído por um Barrabás, que se identifica como o homem mais honesto do mundo. Se Jesus sabia antecipadamente que seria rejeitado, traído, julgado de forma injusta e entregue à morte por questões religiosas, interesses políticos e manutenção de poder e controle, o nosso maior líder político de agora só veio a descobrir tudo isto depois. O quão profundo é pernicioso este sistema. E continua sendo pernicioso. Consequentemente a isto, ele acabou descobrindo quantos trocaram sua fidelidade por milhares de moedas, não apenas 30. E agora se vê amordaçado e ainda sofrendo ameaças. Talvez como um grande aprendiz das palavras de Jesus, ele sabe que falar diretamente ao povo desperta consciências e expõe hipocrisias. E isso, em qualquer tempo da história, é perigoso para quem tem o poder e governa pelo medo ou pela manipulação. Claro que eu quis fazer aqui uma analogia, e como disse, numa comparação desproporcional, evidentemente, mas quando lembramos que Jesus veio à Terra para salvar a humanidade, e mesmo assim foi traído e foi crucificado, fica muito difícil imaginar que um simples ser humano, como o nosso maior líder político do Brasil, consiga sozinho derrubar todo esse sistema de poder que, como eu disse, é maléfico, é pernicioso. Por isso a população tem grande responsabilidade em suas escolhas. A população tem grande responsabilidade de como escolher e definir o governo que pretende ter. Porque se depender do sistema, outros Barrabáses voltarão para assumir o poder no nosso Brasil. E, infelizmente, sei que a vida não é fácil, sei que é muito difícil, e que nós, como população, temos muitos limites. Somos muito pequenos, por incrível que pareça, para enfrentarmos sozinhos o sistema que aí está. Por isso a necessidade de união, de uma força descomunal, que só acontece se toda a população se unir em um só momento e cruzar os braços. Agora, de qualquer forma, e até mudando um pouco de assunto, temos que aproveitar esse dia de hoje também para orar pelos que sofrem com as mazelas do Brasil, principalmente as mazelas de Brasília, por obra e culpa total do atual governo, que manipula a vida das pessoas com políticas sociais que nos leva ao atraso, antes mesmo de trazer-nos benefícios. Temos um inimigo em comum que avança diariamente em nossas vidas, que é a inflação. E quem se aventurou, por exemplo, a comprar 1 quilo de bacalhau nos mercados para passar o dia de hoje, sabe perfeitamente que o Brasil vive fora da realidade, fora da casinha, a ponto de você comprar bacalhau parcelado em algumas mensalidades. A narrativa econômica do governo insiste em tratar a inflação como um simples reflexo do aumento de preços, o que é mentira, pois essa leitura superficial ignora o mecanismo central que corrói o poder de compra da população. Não são os preços que estão muito caros, é o povo que não ganha mais o necessário, principalmente e quase que em sua totalidade por culpa dos tributos, das taxas. Né? A expansão monetária, por exemplo,
que é artificial, promovida para sustentar um endividamento público, é o grande culpado dessa inflação. Porque ao manter indicadores como o IPCA, por exemplo, sob um controle aparente, o governo cria uma sensação de estabilidade que, na prática, mascara um desequilíbrio mais profundo. Esse ato premeditado penaliza principalmente os mais necessitados, os mais pobres, enquanto o governo ganha fôlego para continuar expandindo gastos sem enfrentar imediatamente as consequências. Esse cenário se torna ainda mais preocupante quando observado em conjunto com a crescente dependência de programas assistenciais no Brasil. Dados recentes mostram que ainda existem milhares de municípios brasileiros onde o número de beneficiários do programa Bolsa Família supera o de trabalhadores com carteira assinada. Em escala estadual, a situação também chama atenção. Diversas unidades da federação ainda apresentam mais pessoas dependentes do auxílio do que inseridas formalmente no mercado de trabalho. E esse fenômeno revela uma distorção estrutural na economia brasileira, onde a combinação de políticas assistenciais e expansão monetária cria um ciclo difícil de romper. Porque, de um lado, está a população que é empurrada para a dependência de transferências diretas de renda. Do outro lado, a base produtiva que não cresce na mesma proporção, limitando a geração de empregos formais e sustentáveis. O resultado disto é uma economia que se mantém artificialmente aquecida pelo consumo financiado pelo próprio Estado, e não pela produção real de riqueza. O programa Bolsa Família, que é frequentemente apresentado como uma ferramenta de combate à pobreza, sua expansão contínua, sem uma contrapartida robusta de crescimento econômico e geração de empregos, acaba reforçando um modelo de dependência. Quando milhões de brasileiros passam a depender mais do auxílio do que da oportunidade do mercado formal de trabalho, o sinal que se emite não é de inclusão produtiva, mas de estagnação econômica. E dessa forma, dificilmente o brasileiro consegue crescer economicamente na vida, consegue realizar os próprios sonhos, principalmente o sonho de uma casa própria, ou de uma simples compra de um veículo, não somente para passear, mas para trabalhar, e dificilmente vai sair dessa dependência do governo, que acaba ofertando mais oportunidade para quem fica em casa do que para quem sai para buscar empregos. Então, como eu disse agora há pouco, hoje é um dia para que nós realmente paremos e façamos uma reflexão, uma meditação profunda de qual está sendo o nosso papel na sociedade, qual está sendo o nosso papel diante da necessidade de ajuda de Deus e não dos homens, porque dificilmente podemos confiar nos homens, infelizmente. E como diz a própria Bíblia, maldito o homem que confia no próprio homem. Infelizmente, essa é a nossa realidade. De qualquer forma, essa era a mensagem que eu queria ter trazido a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal, não custa nada. Convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.